Olá, meu amigo Boa tarde, que Deus abençoe. e minha amiga. Estamos aqui mais uma vez neste propósito, na fé da oração de meio-dia para as autoridades governamentais, meu amigo e minha amiga. Nós que somos autoridades espirituais, nós precisamos entender isto, que se você não exercer a sua função como autoridade espiritual, meu amigo, Deus, Ele vai cobrar de você. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para que você possa abençoar as autoridades governamentais. Se você observar a história, ela é bem clara quando as autoridades que o mundo tiveram o apoio dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e não é diferente nos tempos atuais. Não é verdade, pastor? Boa tarde, a paz, Deus abençoe sua vida. E é muito importante, né, nós estarmos orando pelas autoridades, um pelo outro, independente do credo religioso dele. Muitas das vezes as pessoas, ela critica, mas não ajuda, fala mal, e muitas das vezes eles precisam sempre da nossa oração. Por quê? Para que Deus venha direcionar, venha dar a direção, sabedoria, entendimento, paz, porque a vida em um todo, você tem observado que o tempo tem passado tão rápido, e quando vai ver, o dia já acabou. E se nós não estivermos intercedendo, orando, muitas coisas que eram para ser resolvidas terminam não sendo resolvidas. É verdade. Daniel, ele orava pelo rei, José também, e nós que estamos no altar, temos esse dever também, de orar pelo presidente, pelos governantes, pelos vereadores, em um todo. Sabe por quê? O povo, sem uma direção de Deus, ele fica perdido. Porque Deus, ele é tudo. Ele que criou o céu, a terra. Ele, quando diz, haja luz, ouve. E tudo começou através da palavra. Por isso que quando nós faz um vídeo, raramente, é muito difícil você ver a gente sem ler uma palavra para a tua vida, para o teu coração. E nesse exato momento a gente trouxe uma palavra para a tua vida. E tenho certeza que Deus vai falar contigo. Homem e mulheres de Deus, você que é do altar também, você que é um missionário, um pastor, um apóstolo, um bispo, você que diz assim, estou me sentindo um pouco solitário, mas a obra de Deus, ela faz isso com a gente. Mas a solidão não. Porque a gente temos que ficar acuado às vezes para entender o que Deus quer falar com a gente para passar para o povo. E hoje, esse propósito que nós sempre temos falado com vocês, que temos que estar orando um pelo outro, é nesse sentido. É apoiar, é fazer, é entender que não está sozinho. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade, meu amigo e minha amiga. Hoje nós viemos fazer esse vídeo aqui no escritório, né? O nosso escritório humilde. Inclusive está refletindo aqui a tela do computador nos nossos óculos, né? Quando um homem de Deus
ele é colocado dentro de um governo, é para que não haja prejuízo. Porque a palavra de Deus diz que os homens de Deus, eles foram chamados por Deus para exercer a sua vontade. E quando uma autoridade superior, ela tem os seus auxiliares, é justamente para não ter prejuízo dentro da cidade, dentro do governo, dentro da atmosfera governamental, meu amigo. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Daniel. Daniel estava para ser escolhido para ser um dos presidentes governamentais para ajudar Dairo, o rei atual, o governo atual. E Daniel orava 3 vezes ao dia, meu amigo, ao Senhor Deus do céu, para que viesse ter progresso na cidade, viesse o rei ter direção para poder governar com justiça, com equidade, com verdade. Olha o que está escrito aqui. Por causa dessa ação de Daniel, se levantaram inimigos para tentar pará-lo. Diz assim: Dairo decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino, ou cidade, ou país. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. O governo, meu amigo, de uma cidade, de um país, por que nós temos que orar para esses governantes, independente da sua classe social, religiosa? Porque é um dever nosso. Nós somos constituídos ministros do governo celestial de Deus aqui na terra. Somos embaixador do nosso Senhor Deus, pastora Rose, para poder apoiar a massa, a humanidade que está precisando do seu apoio emocional, espiritual, porque tem problemas, meu amigo, que dinheiro não resolve. O que resolve é quando você coloca a sua fé em ação. Então, a Bíblia diz que Daniel estava sendo preparado para ser o principal dos presidentes daquele país, para governar junto ao rei Dário, para que o país não viesse ter problemas econômicos, sociais. Não é o que acontece com a atmosfera dos vereadores, é onde eles fazem a manutenção de observação para que o governo do nosso prefeito tenha uma ascensão gloriosa. E nós estamos aqui fazendo este trabalho para que Deus possa guardar as nossas autoridades. A nossa cidade, meu amigo e minha amiga, ela tem que ser um pedacinho do céu. Ela tem que ter prosperidade. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que
os governos que Daniel transcendeu sempre prosperou, sempre teve abundância. Não é verdade, pastora Rosa? E às vezes as pessoas elas querem resultados, mas sem plantar. Então na vida, sem esperar, ela não quer esperar, ela não quer trabalhar, então não vai ter resultado positivo. Tudo na vida existe, o trabalho, o suor, o pão nosso de cada dia, até com Cristo é dessa maneira. Então a gente que somos homens e mulheres, temos que saber que cada um temos que fazer a nossa parte. É verdade. Independente que seja muito ou pouco, faça de todo o seu coração, com toda a sua entrega, com toda a tua coragem, trepidez, com dedicação, sem murmuração. Tem pessoas que ela quer fazer, mas já querendo resultado para ontem. Ela começa a fazer hoje, mas ela já quer um resultado que ontem ela não recebeu. E não é assim. A vida é assim, ó, é como uma escada. Eu vejo assim, pastor. É cada dia, o pão de cada dia vai vir, Deus vai cuidando e você vai fazendo a sua parte de o quê? Que convém. Qual é o teu chamado? Qual é o seu dever? Qual é a sua missão aqui na Terra? Então, procurar fazer o quê? Com dedicação. Agora, só querer riquezas. Daniel, olha o que ele passou para poder colher. É verdade. Olha o que ele passou pelo fogo. Ali também deu para ver que ele não era de muitas amizades não, tá, pessoal? O pouco que ele tinha é o que estava com ele no fogo, no deserto, na adversidade. E ali foi provado quem estava com ele. Quem tá te apoia. Quem tá acredita. Respeito. Quem tá te respeita. Seja na abundância ou seja no deserto. Tá contigo. Aqueles amigos de Daniel estavam com ele ali. E não foi porque foi prometido nada para ele não. Mensal, uma pensão diária. Não. Ali é o Todo-Poderoso, é a fé. A fé que uniu os princípios. A fé que uniu. O que fez a gente fazer esse vídeo foi a fé. Foi Deus que colocou dentro de nós e já está ocorrendo críticas. Que não há necessidade. Como que não há necessidade de orar por você? Se está na Bíblia. Está na Bíblia. Orai pelas autoridades, pelos reis, para que eles tenham paz. Então, você que não concorda, ou sei lá, ou discorda, não me leva a mal. A gente vai continuar. Nós vamos obedecer a voz de Deus, de orar por todas as autoridades. E diz mais assim, meu amigo e minha amiga. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Aleluia. Meu amigo e minha amiga, quando tem um espírito excelente em você, você ouve a palavra e aceita. de Deus. Crítica vai ter em tudo quanto é atmosfera, meu amigo. Se você faz o bem, você vai ser criticado. Se você faz o mal, você vai ser criticado. Se você não faz nada, você vai ser criticado. Se você se trancar dentro de um cofre, você vai ser criticado. Se você fazer qualquer coisa, você vai ser criticado. Infelizmente, nós temos que fazer ouvido de mercador. E é melhor ser criticado fazendo. Então, meu amigo e minha amiga, o Espírito Santo, ele quer abençoar a nossa cidade, em nome de Jesus, os nossos governos, porque nós somos um país abundante. Já foi provado que o nosso país é o país da prosperidade e da fartura, meu amigo. É por isso que os nossos governantes precisam, pastora Rose, de oração, desse revestimento
dessa direção. Isso não só parte de mim ou da pastora Rose, meu amigo. É de todos aqueles que exercem autoridade sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus diz que todo trabalho aproveita. Esse trabalho que nós estamos exercendo aqui, ele vai ter resultado Na tua vida. na nossa, na sua, na dos nossos governantes, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe, é plantando que se colhe, e nós queremos que o nosso Deus, ele seja honrado nesta cidade. Essa cidade tem que ser uma cidade modelo, não pode ser uma cidade mais criticada. E ele diz mais assim, para mim poder entrar em oração com a pastora Rose. Meu amigo, o rei até pensava em colocar sobre o seu reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos orar pelas nossas autoridades governamentais. Vamos, neste exato momento, fazer uma oração por todos, mas em especial pelo nosso vereador Marcelo Irineu e pelo nosso prefeito Márcio Canela. E os demais também. Tanto autoridades governamentais como espirituais. Vamos orar, pastora Rose? Ó Deus, em nome do Santo Deus de Israel. Sim, meu Pai. Entramos na sua poderosa presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, compaixão, misericórdia. Sim. O nosso socorro vem de Ti. Vem, meu Pai, aqui, Senhor, a gente Sim. clamar ao Senhor para agir na vida de todas as autoridades. Meu Deus, visita, meu Pai, cada um Sim, deles meu Pai. nesse exato momento. Nessa tarde, meu Senhor Jesus, de segunda-feira. Sim. Vai lá, Senhor, onde se encontra, meu Deus, as autoridades, pastor Marcelo Irineu, o prefeito Márcio Canela. Guarde. Meu Deus, a nossa cidade de Belfor Roxo, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha sobre esse pastor, esse bispo. Meu Deus, Sim. esse apóstolo, essa missionária. Sim. Meu Deus, esse que é um missionário que leva a palavra, viaja, meu Deus, para levar com tanto sacrifício, Sim. com tanta dificuldade. Esse vereador, Senhor, que está passando também por batalhas. Sim. Meu Deus, haja luz, tenha paz, receba saúde, Sim. abençoa a família, meu, protege a família deles, meu Senhor. Sim. Vai contra o meu Senhor Jesus, todos os governadores, os que estão, meu Pai, meu Deus, administrando, meu, precisando de tomar uma decisão para assinar, meu Pai. Tá com a caneta já na mão, Senhor. Meu Deus, que o Senhor toca nesta pessoa nesse exato momento. Sim. Meu Deus, dê equilíbrio, domínio próprio, Senhor. Abre o entendimento, dá sabedoria, capacita eles. Assim como o Senhor honrou Daniel, honrou José, Sim. honra esta pessoa, Senhor. E quebra todo jugo, Senhor. Toda Sim. falta de paz, insônia. Meu Pai, espírito de separamento. Sim, meu. O espírito de discórdia, de facção. Sim. Tudo que não provém do Senhor, meu Pai. Age com teu poder com mão forte, porque o Senhor é o poderoso, Deus do exército, que nunca perdeu uma guerra e muito menos uma batalha, Senhor. O Senhor é Deus. Ninguém explica o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o único que dá com toda a palavra, com toda a verdade. Sim. E assim oramos pela vida de todos, em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Sobre esta palavra de Daniel, Sim, sim. meu Senhor, Daniel 6, todo, nós determinamos Determinado, em nome a de Jesus. paz do Senhor sobre essas autoridades. Que eles possam governar com prudência e sabedoria. Em nome de E a tua palavra diz, meu Pai, que
no último versículo, Daniel prosperou no reinado de Dairo e no reinado de Ciro Perso. Você vê, meu amigo e minha amiga, que Daniel ele não transcendeu somente um governo, mas várias eras, vários governos. Amém. Porque ele tinha um espírito excelente e ele dedicava a sua vida ao Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o maior governo existente em toda a era cósmica e espiritual, meu amigo. Então nós abençoamos a todos vocês, autoridades governamentais e espirituais. Até a próxima, meu amigo. Fique com Deus.